Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, hoje, a bênção dos filhos, para que eles encontrem e vivam bem a sua missão. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de ontem, Jesus teve compaixão do povo cansado, abatido, como ovelhas sem pastor. Na continuação do evangelho de hoje, Jesus escolhe 12 discípulos para se tornarem apóstolos. Tem diferença entre discípulo e apóstolo? Claro. Os discípulos andavam atrás de Jesus, os discípulos seguiam Jesus, caminhavam com Jesus. Já os apóstolos iam em nome de Jesus, iam 2 a 2 nos lugares onde Jesus não podia ir. Percebe a diferença? Discípulo segue Jesus, apóstolo vai em nome de Jesus, com a autoridade e o poder de Jesus. Por isso a gente precisa estar sempre atento aos textos bíblicos, quando a passagem bíblica se refere aos discípulos ou aos apóstolos. Discípulos eram muitos, apóstolos eram somente os 12, por exemplo. Na Santa Ceia, lá na instituição da Eucaristia, quem ali estavam presentes? Somente os apóstolos. A eles, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Quando Jesus apareceu ressuscitado e soprou sobre eles, dizendo: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Quais eram os que estavam ali? Os apóstolos. Veja, no evangelho de hoje, Jesus deu-lhes poder de expulsar os espíritos e curar as enfermidades, aos 12. Somente mais tarde Jesus deu também esse poder aos outros discípulos. A compreensão disso é muito importante para nós. O chamado de Jesus, a escolha, a eleição. São Marcos também, narrando esta passagem, vai dizer que antes de escolher os 12, Jesus passou a noite em oração e que depois chamou os que ele quis. A vocação ao sacramento da ordem é sempre um chamado de Cristo, uma escolha de Cristo. Hoje, os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos. Os diáconos e os presbíteros também recebem o sacramento da ordem, mas em graus distintos. Presbíteros e bispos são sacerdotes, escolhidos e consagrados para agirem na pessoa de Cristo cabeça. No latim, Christus caput. Saber que esses ministros sagrados, configurados a Cristo sacerdote, através deles a igreja continua a missão do próprio Cristo. Saber que nesses homens há um mistério da graça de Deus que os marca de modo peculiar. Às vezes nós temos um modo assim, demasiadamente humano, de pensar. Às vezes acabamos julgando, às vezes até mesmo com uma visão superficial sobre o sacerdócio e sobre os sacerdotes. Mas uma coisa você precisa compreender:
mesmo em meio às limitações, às misérias humanas e até pecados, aquele homem é um escolhido e chamado pelo Cristo para ser sinal e canal da sua graça. Veja aqueles 12 que Jesus escolheu. Não eram os melhores, não eram os mais santos, não eram os mais preparados. Aliás, Judas, até o Judas Iscariotes, até traiu Jesus com um beijo no final das contas. E por que isso? Mesmo a escolha, a eleição implica a liberdade humana, de cada um em corresponder ou não àquilo que um dia Deus confiou àquela pessoa. E a transformação, a santidade, vai sendo um processo ao longo da vida. Quando a gente olha os 12 apóstolos, como eles começaram e como eles terminaram, meu Deus, quanta transformação, quanta diferença, o que Deus transformou na vida daqueles homens. E assim também na nossa vida, eu digo por mim mesmo. O quanto eu mudei daquilo que eu era quando eu fui ordenado padre, lá nos meus primeiros anos de padre, e o que eu sou hoje, depois de 20 anos. O quanto Deus foi me transformando, me trabalhando, me moldando. Às vezes eu olho para mim e nem acredito. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para frente, eu fico pensando o quanto Deus ainda tem que agir em mim, o quanto Deus precisa me mudar para melhor, para aquilo que eu sou chamado a ser e preciso ser aos olhos de Deus e aos olhos do povo. Olha, é realmente um mistério da graça e do amor de Deus. Foi assim na vida dos apóstolos, é assim na vida daqueles que Ele chama e escolhe para a missão. Portanto, eu quero dizer para você hoje, filho, filha, acolha o sacerdócio como um dom, como uma graça de Deus para a sua igreja. E às vezes, se for necessário, tenha paciência, tenha caridade para com as imperfeições e até mesmo as fraquezas daqueles que talvez, no seu entendimento, deixam a desejar. Embora consagrados, continuam seres humanos. Ofereça uma oração a Deus de vez em quando por eles. Eu tenho certeza que será de muita ajuda. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, hoje queremos invocar a vossa bênção sobre os filhos. Por isso, você pai, você mãe, que reza comigo, eu te convido a fazer comigo esta oração, abençoando também os seus filhos, para que eles possam encontrar a sua missão, o seu projeto de vida, a sua vocação e, encontrando, viver este projeto. Senhor, em nome de Jesus, juntamente com este pai, com esta mãe que reza comigo, nós vos apresentamos os filhos, hoje de modo especial nesta oração. Não importa a idade, talvez já adultos, já maduros, mas talvez também filhos jovens, adolescentes e mesmo crianças. Abençoai, Senhor. Abençoai este filho, esta filha, de modo especial para que encontrem e vivam também em suas vidas os teus planos de amor, que possam encontrar também a sua vocação, seja ela qual for, também no matrimônio, na vida familiar, viverem os vossos desígnios e, segundo a vossa vontade, protegei-os e livrai-os de todo mal, dos descaminhos, das incertezas e das ilusões deste mundo. Que desça hoje de modo especial sobre os filhos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, eu fico por aqui e fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.